Nesse vídeo eu vou tentar ensinar vocês como que faz pra gente fazer um off perfeito, tá? De acordo com tudo que eu estudei, de tudo que eu vi das pessoas seguirem e de todos os caminhos que eu tentei seguir comigo e com alunos e cogitando aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Primeiro de tudo, a gente vai dividir isso em 3 etapas. Primeiro é o off-season para aquele cara que é atleta, que está saindo de um pré-contest, saindo de um cutting, como que ele inicia um off-season, tá? Então, primeira etapa, o cara que é atleta ou o cara que saiu de um pré-contest e está querendo iniciar um protocolo de bulk aí. Geralmente, quando a gente termina um protocolo de cut, a gente está com déficit calórico, uma quantidade de carboidrato baixa. E o maior erro que você pode cometer fazendo um off-season ou um bulk logo de cara saindo de uma estratégia de dieta de cutting ou pré-contest é querer subir demais as calorias e principalmente os carboidratos, ou ter uma compulsão alimentar e sair comendo sujo e chutar o balde, que esse foi o erro que eu sempre cometi e aí acabei criando resistência à insulina rápido e nunca dei continuidade, nunca fiz um off perfeito. Meu off ficava bom praticamente no primeiro mês, depois eu começava a ficar mais retido subcutaneamente do que intracelularmente, vamos dizer assim. Então, o que você deve fazer num caso desse? Você está lá com as suas 0,5 gramas de carboidrato por quilo, 1.000 e poucas calorias, tá? Eu estou chutando assim, mais ou menos levando em considerações uma pessoa aí de 80, 85 quilos seco. Só que não se prendam a isso, você tem que achar a sua quantidade, achar os seus macros, tá bom? E aí o que você faz? O maior erro, a pessoa já quer, por exemplo, ela está com 0,5. Ou ela começou o cut com 2,0 carboidrato por quilo. O que ela quer fazer? Ela já quer subir para 4. Cara, é errado. Isso é completamente errado. O que eu acho que você deveria fazer? Você está saindo de um pré-contest, começou com... Está com 0,5, tirando o fato de você possa ter feito um carb up, mas se você terminou a sua dieta, o seu pré-contest, com 0,5 gramas de carboidrato por quilo, sobe isso para 1,2. Mantém umas 2 semanas. Depois sobe para 1,5. Mais 2 semanas. Aí depois, espera mais 2 semanas a 3 semanas. Você vai estar com quase um mês e meio de off. Sobe para 2. Passou um mês, sobe para 3. Um mês e meio. Um mês e 4 semanas, que já vai mais umas 4 meses, sobe para 4, tá? E aí você estabelece aí naquele padrão entre 3 e 4 gramas de carbo por quilo e não passa disso. Isso vai fazer com que você vá recuperando a sua capacidade de reter glicogênio gradativamente, não vai dar um superávit calórico e um excesso de carboidrato na corrente sanguínea para gerar muito pico e resistência à insulina, e vai fazer com que você leve um off de maneira mais gradual e linear, tá? Isso é estratégia. Isso não é só calcular macro, não é calcular caloria. Perceba que eu não estou nem falando de caloria, eu estou falando de estratégia. É acostumar o seu metabolismo com aquilo que dá para vir. Evitar entrar em overreach. O que é o overreach? É justamente você colocar comida demais aonde você não precisa. Se você está sensível à insulina, você não tem necessidade de comer muito carboidrato para gerar ganho de massa muscular. Conforme você for chegando próximo daquele patamar que você vai querer bater, para você passar daquilo, aí você vai gerando estratégia. Vai colocando carboidrato, vai colocando algumas estratégias. E uma coisa interessante a se fazer é pegar os grupos musculares que você tem dificuldade e colocar eles nos primeiros dias da semana. Por exemplo, os músculos que você quer melhorar mais, vamos supor que seja costas, peito e ombro. Treinar dessa maneira e dividir nos dias de grupos musculares que você não quer dar prioridade, coloca um carbo mais baixo. Ou se for separar apenas por grupos musculares maiores, isso lá pelo mês e meio, 2 meses de bulk você já pode fazer. Por exemplo, você vai lá e pega segunda é peito, terça é costa, quarta é perna, quinta é ombro, sexta é braço. Você pode fazer um carbo alto no dia de costas e no dia de peito, de pernas, que são os músculos maiores. Um dia de carbo médio no dia de peitoral, que é um músculo medial. E no dia de braço, no dia de ombro, fazer um carbo mais baixo. Não precisa ser 0, baixo. Assim você vai ciclar o carboidrato
vai dar a chance para o seu corpo de não entrar em resistência à insulina. Outro fator muito primordial no seu off é você não esquecer das enzimas digestivas, que eu venho falando sempre. Se você faz 6 refeições por dia, 2 dessas são líquidas, pelo menos em 3 refeições, para não ficar tão caro, tente colocar uma cápsula aí de enzima digestiva com cloridrato de betaína, amilase, lipase e bromelina, tá? Isso já vai aumentar a sua capacidade de absorver aquilo que você come, que não é só o que você come, é aquilo que você absorve. Com a sensibilidade à insulina você tem o transporte do nutriente para dentro da massa muscular e com o esteroide anabolizante você vai ter e vai gerar o ganho de síntese proteica, beleza? Então é isso aí, a dica é essa por enquanto. Depois eu vou falar a respeito de treinamento e no próximo vídeo eu falo a respeito de recurso ergogênico, como você estipular o seu off. E detalhe, aqui eu estou falando de off-season para de no mínimo 5 a 6 meses, fora a fase de consolidação, que é uma coisa que eu vou falar no último vídeo, ok? Tem que ter essas estratégias. Ninguém constrói massa muscular em 2 meses. Não existe bulk off de 2 meses. Essas coisas que você vê na internet aí, é tudo viagem, ok? O protocolo tem que ser feito por no mínimo de 6 a 8 meses, mais um período de consolidação. A não ser que você seja uma aberração genética e construa a massa muscular numa velocidade incrível, que é o que eu acho que 90% não tem.